E o Espírito entrou neles e eles viveram. Vida espiritual é a ativação do Espírito Santo, né? Bom dia a todos vocês, que bom a gente estar junto aqui. Eu tenho percebido que o grupo vai se formando desde as 5 horas da manhã até 6, 6 e pouquinho, nós alcançamos o pico, que está entre 4.400 famílias no YouTube e 600 e poucas famílias no Zoom, somando 5.000 famílias todos os dias aqui, conosco permanentemente. E num círculo maior, nós temos alcançado uma média de 13 a 14 mil famílias durante toda a reunião. Eu queria chamar a sua atenção, querido, para que você acordasse cedo e que você entrasse nessa reunião desde os primeiros momentos. A reunião ela é toda encaixada para você compreender essas quatro ênfases aqui, ó. Então, desde o começo, nós marcamos os caminhos, entrecortamos as partes da sala com comentários, leituras de textos, reflexões, para aprofundar esse caminho aqui. E, eventualmente, dentro de um tempo mais ou menos estabelecido, eu faço a recapitulação direta sobre esses 4 temas dentro da visão da sala 57. Então, de tempo em tempo, a gente prega especificamente sobre isso. E, durante as reuniões, nas transições de um tempo para o outro, de uma ação para o outro, nós vamos ensinando para você, como fiz agora, a reflexão sobre o aspecto da sacracidade das relações interpessoais. Entende? Isso é um ensinamento, só que se você só entra para a mensagem, você não pega isso. Entende? Então, é muito importante que você veja a reunião toda, porque ela é toda uma peça construída numa sala de aula para ensinar isso aqui, ó. Entende? Então, eu preciso que você entre neste horário cedinho para aproveitar tudo isso. Bom, mais uma vez eu quero agradecer aqui o Ideraldo, José Alves, Leonardo, Jocura, meu amigo, que maravilha você estar aí de volta, viu, querido? Saudade de ler seu nome aqui, meu professor Marcelo Cardoso, Flávio Borges, Gilson Costa, Ivair Calazan, Joaquim Silva, Joel Carvalho, José Carlos Luiz do Espírito Santo, pastor Oséias Reis, pastor Queiroz, pastor Zinaldo, muito obrigado pela presença de todos, além daqueles que estão conosco no YouTube também. Bom, alguém, levanta a mãozinha, eu vou ver só uma pessoa, porque eu quero apresentar um tema hoje muito importante, mas vamos fazer a prestação de contas, acho muito importante isso. Alguém que tenha ligado para alguém que nunca havia dito que amava e ligou cumprindo a nossa tarefinha. Tá bom? E aí eu vou lembrar para você, se você fez a tarefa e eu chamar você, é só sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Não é hora de você dar o seu testemunho, entrar em outros assuntos. Eu quero fazer só a prestação de contas da atividade que a gente disparou ainda na segunda-feira, que era ligar para alguém que você nunca ligou para dizer assim, ó, eu amo você, na prática das atividades espirituais da sala, tá bom? Eu vou lembrar. Não é para contar o seu testemunho, não é a hora. Se tiver um testemunho, você me avisa, tá bom? Mas agora eu gostaria de saber como foi essa experiência. Deixa eu ver aqui como é que foi. Luciano, você vai abrir. Abra sua câmera aí, meu filho. Luciano, você levantou a sua mãozinha. Se você não abrir a sua câmera, eu não posso acessar você. Lu, eu vou baixar a mãozinha do Lu e vou permitir que
outras pessoas se manifestem durante o nosso trabalho aqui. Eu tenho alguns recados para dar para vocês, irmãos, hoje, e o primeiro deles é esse aqui, ó. Preste bem atenção. Ó. O que é ser cristão? Vamos trabalhar um pouquinho esse tema hoje, e se tudo der certo, eu quero complementar esse texto, esse tema, ainda com uma outra ênfase importante para nós hoje, tá bom? O que é ser um cristão? Bom, ser um cristão é você seguir a Cristo. Ser um cristão é você representar Jesus Cristo. Mas hoje eu quero abordar com você especificamente uma característica universal de todo aquele que nasceu no reino de Deus. Essa é uma característica universal, irmãos, que eu vou abordar aqui hoje. Não é, não é uma escolha que você tem, sabe? Ah, eu posso ser ou eu não posso ser, entende? Posso ser ou não posso ser cristão. Posso ser ou não posso ser. Posso ter ou não posso ter esta característica. É uma característica universal. Quando eu falo de característica universal, eu me refiro à ideia de que os moderadores que estão trabalhando comigo, se a pessoa levantar a mãozinha, pode deixar a mãozinha erguida aqui em cima, tá? Que eu pedi para que aqueles que cumpriram a atividade espiritual levantem a mãozinha para eu acessar essas pessoas. Então, pode deixar a mãozinha erguida aqui e na caminhada, se eu tiver que acessar, eu vou acessar essas pessoas, tá bom? Obrigadinho. Então, esta característica que eu vou trabalhar com você hoje de um cristão, ou seja, desse seguidor de Cristo que representa Jesus, eu vou trabalhar a característica universal. O que que eu estou querendo dizer com essa característica universal? Você tem que ser. Essa característica você precisa possuir. Não tem como você dizer assim, ó, eu escolho ser e escolho não ser. Não tem como, tá bom? E aí eu vou conversar com uma das pessoas daqui a pouquinho na transição da nossa mensagem. Então, vamos trabalhar isso e preste bem atenção no que a gente vai estudar hoje. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus um missionário. Ciência do Governo, página 102, 5. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Esse é um texto do Espírito de Profecia que acompanha a ideia de Mateus 28, 18, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Ide e fazei discípulos. Discipulado é o método pelo qual nós praticamos a missão individualmente. Individualmente. Tem um aspecto coletivo da missão. Isso aqui é um aspecto coletivo da missão. Estou pregando para muitas pessoas agora. E o discipulado é o aspecto individual da missão. É quando você vai para a sua agenda fixa de missão e tem aquelas pessoas que você carrega em sua experiência, revelando a palavra de Deus para essa pessoa. Tá certo? Discipulado. Mas todo verdadeiro discípulo nasce missionário. Aqui é uma declaração interessantíssima. Você nasceu no reino de Deus? Você nasceu da água e do Espírito? O Espírito de Deus fez você olhar para a cruz e você disse, não tem como não ser fiel a Cristo, não tem como. Então, você entrega a sua vida a Jesus, entra pela porta do início da sua caminhada cristã, e a partir daí o mesmo Espírito que fez você olhar para a cruz de Cristo, e esta cruz convenceu você a entregar a vida a Cristo, agora você vai servir a Cristo, você entra nesta caminhada, este mesmo Espírito vai transformar você de dentro para fora na semelhança de Jesus. E nesta transformação, na semelhança de Jesus, ser missionário não é uma opção, é uma característica universal. O problema, queridos, é que talvez em nossa caminhada como igreja, como instituição,
nós tenhamos reduzido a ideia do que é ser missionário apenas para quem sabe falar ou para quem sabe cantar, para quem sabe dar um estudo bíblico, para quem faz uma série de conferências, para quem dirige domingos especiais, para quem faz semana de oração, enfim, para quem tem o dom de falar, para quem tem o dom do ensino, e para quem sabe cantar também, né? Porque aborda na mesma sequência os mesmos caminhos da pregação, uma vez que a música é a palavra cantada, é a pregação cantada, não é? Infelizmente, talvez nós tenhamos reduzido esta ideia de missão apenas para as pessoas que tenham essas habilidades, o dom do ensino e a habilidade de cantar. Mas a Bíblia não classifica missão assim. Missão é todo aquele que é dotado do Espírito Santo e que possui o mesmo Espírito de Cristo. Isto é missão, no sentido mais estrito da palavra. Missão é quem é batizado pelo Espírito Santo e possui o mesmo Espírito, a mesma inclinação de Jesus. Essa pessoa é movida pelos mesmos impulsos internos. Isto é ser missionário. E aí, quem é missionário nesse aspecto mais essencial da visão, da missão, tudo que ele faz é missão. Não é só quando ele carrega a Bíblia e dá um estudo bíblico. Não é só quando ele canta em uma reunião religiosa. Não é só quando esta pessoa faz uma série de conferências. Não. Ele entende que o seu instrumento principal de evangelismo, o veículo de comunicação principal, central, mais poderoso, é uma vida semelhante à de Jesus. É a primeira Bíblia que as pessoas leem, é você. A primeira Bíblia, querido, que as pessoas leem é você. Sou eu a primeira Bíblia que as pessoas leem. Uma coisa me incomoda muito quando eu reflito sobre isso, e eu não consigo não pensar no tanque batismal. O tanque batismal, queridos, é o nascedouro da igreja, né? É ali onde as pessoas, e eu passei por lá, você se já foi batizado, passou por lá, é o lugar onde nós demonstramos publicamente que nós aceitamos Jesus Cristo por meio da atuação poderosa do Espírito Santo. É lá que isto é demonstrado. E me incomoda quando o tanque do batismo em nossas igrejas, irremediavelmente, sempre é o lugar menos utilizado em nossa congregação, quando deveria ser o mais utilizado. Por que me incomoda? Se a nossa vida é o principal veículo de comunicação, é a Bíblia que as pessoas leem primeiro. Se a nossa vida, dentro desse conceito mais estrito de missão, se a nossa vida é a primeira Bíblia a ser lida pelas pessoas, então por que os tanques estão sempre vazios? Isso me incomoda. Porque se eu considerasse missão apenas saber falar, ter o dom do ensino, saber cantar, a gente reduziria isso para um pequeno grupo de pessoas. E aí eu compreenderia, né? Tem um pequeno grupo de pessoas trabalhando pela missão, por isso o tanque de batismo da igreja é pouco utilizado. Poucas pessoas trabalhando, pouco resultado no tanque. Mas se missão é algo muito mais amplo do que somente cantar ou pregar, então o tanque do batismo deveria estar constantemente frequentado pelos novos conversos, uma vez que nós agora somos mais de 15 mil Bíblias abertas. Nós temos aqui agora, nessa reunião, mais de 10 mil pessoas ouvindo essa mensagem. Certamente, sem medo de errar, são 10 mil Bíblias abertas. Como é que 10 mil Bíblias abertas
todo dia deixa um tanque do batismo vazio. Tem alguma coisa errada sobre o nosso conceito de missão. E nós temos que regular isso. Nós temos que regular isso. Vamos avançar, porque o tema hoje é bastante intrigante. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. O que é ser missionário? Então vamos para esse tema, né? Ó, aí diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Veja que Espírito está escrito aí na minha imagem com letra minúscula, porque esse Espírito aqui não se refere imediatamente ao Espírito de Deus, muito embora este Espírito seja causado, e você vai ver, pela presença do Espírito Santo. Mas esse Espírito quer dizer o ânimo, o que impulsiona, o que movimenta os desejos do coração. É isso aí. Isso é Espírito, na letra minúscula. Então, quando eu leio assim, ó, se alguém não tem o Espírito, ou seja, se alguém não tem os mesmos impulsos internos de Cristo, esse tal não é dele. E por que eu coloquei na imagem Jesus crucificado? Para você entender que este espírito, este impulso, isto que move, vai levar você ao sacrifício por aquele que ainda não conhece Jesus. Assim como Jesus se sacrificou por você, para que você o conhecesse. O amor de Deus é revelado quando Cristo morre por mim e quando eu morro pelo meu irmão, pela salvação dele. São João 3,16 e 1 João 3,16. O amor de Deus é revelado quando Cristo morre por mim e quando eu morro pelo meu irmão, para revelar o amor de Cristo por ele. É assim que o amor de Deus é revelado. E tem a ver com esse impulso que move a gente. Impulso, desejo. E o sacrifício é uma das suas grandes características. Aí sim, quando você vai para o Espírito de Profecia, e Lucas, capítulo 4, 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos. Veja, existe uma sequência muito interessante. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, que provoca esse impulso, espírito com letra minúscula, impulso, desejo de pregar o evangelho aos pobres. Olha o que acontece com quem está cheio do Espírito Santo. É enviado para libertar, para recuperar, para restituir, para pôr em liberdade. Olha que coisa extraordinária. O Espírito do Senhor provoca em mim um espírito, um impulso. Desculpem, queridos. Para pregar o evangelho. Depois ele envia você para libertar aprisionados. Ele provoca a recuperação da vista aos cegos. Ele restitui a liberdade aos oprimidos. Tudo provocado por você, irmão. Você como instrumento. Cristo já veio. Agora é a sua vez. Então, se você entendeu o que eu estou dizendo, missionário é todo aquele que possui o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz o impulso de pregar o evangelho, de levar libertação às pessoas. Isso é universal. Isso é universal. Isso não é para pastores, isso não é para obreiros, isso não é para professores de escola sabatina, professores de escola adventista, isso não é, é para todo mundo. Porque todo mundo está vivo, não está, Dorilene? Certo? Então, estar vivo significa ser missionário, se você é um representante de Jesus, dizendo ter aceitado Jesus como Salvador. Agora, preste atenção na sequência desse tema, e que coisa extraordinária, ó. Muitos pensam que o espírito, esse impulso missionário,
A habilitação para a obra missionária é um dom ou dotação especial concedida a pastores e alguns poucos membros da igreja, e que todos os outros devem ser meros espectadores. Amados, esta é a condição atual da igreja. Esta é a condição atual da igreja. Muito embora Deus não queira que seja assim, a verdade é exatamente essa. Nós temos poucos que praticam a missão e um monte está sentado como espectadores, porque acham que missão só é para alguns que têm dotações especiais, habilidades especiais. Equívoco, errado conceito de missão. Missão é você, cheio do Espírito Santo, possuindo os mesmos impulsos internos que moveram Cristo ao sacrifício, para que todos nós pudéssemos sermos salvos por ele. Entende? Isto é ser missionário. Isto faz com que você entenda que tudo o que você faz, indistintamente, é missão. Você não pode separar. Olha o que diz aí, nunca houve erro maior. Todo verdadeiro cristão possuirá espírito, impulso missionário. Aí, ó, aí responde, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. O que é ser cristão? Para Ellen White, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ele possuía o Espírito Santo e ele possuía o impulso missionário. Isso é para todo mundo, irmãos. Se todo mundo encarar isso com seriedade, os tanques do batismo da nossa igreja estarão constantemente cheios de novos conversos. Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem ou velho, instruído ou iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo. Aqui, Espírito com letra maiúscula. Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem ou velho, instruído ou iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo. O primeiro impulso de um coração regenerado é levar outros também ao Salvador. E aqui eu quero fazer uma alusão muito importante. Irmãos, eu tenho a impressão que nós cometemos um grave erro quando nós enviamos as pessoas para a missão sem que eles tenham a consciência de que precisam estar cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo dentro deles que legitima a ação missionária. Porque quando nós enviamos as pessoas sem que eles tenham a consciência do ministério do Espírito Santo e que é ele o causador da missão, é ele quem ativa esta pessoa, é ele quem reaviva esta pessoa para a missão. Se eu enviar pessoas, meramente enviá-los para a missão, à custa de produção, sem pensar no que é mais estritamente missão, nós estamos provocando algo absolutamente equivocado, que parece missão, mas não é. Se chama ativismo religioso. Pessoas sem o Espírito Santo que pregam o Evangelho e pensam estar em atividade. Não estão, viu, irmãos? Pode ir, pode abrir a Bíblia, pode dar estudo bíblico, mas isso não é missão. Isso é ativismo religioso. Ativismo. Missão é ser semelhante a Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. E se ele trabalhou cheio do Espírito Santo, como é que nós ousamos trabalhar sem ele? Isso é muito importante. Isso define muita coisa naquilo que a gente faz como missão. Bom, aí eu vou reafirmar, porque isso para mim é muito importante. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Impulso, queridos.
O desejo de salvar almas precisa ser produzido pela presença do Espírito Santo para ser legitimação. Isso é muito importante. Isso define a saúde espiritual do membro da igreja, se ele está indo para o céu ou não, irmãos. Os que não possuem este desejo dão prova de ter perdido o primeiro amor. Olha que coisa interessante, né? Os que não possuem o desejo de salvar almas dão provas de terem perdido o primeiro amor. Veja que a compreensão sobre missão é muito importante, porque muitos acham que missão é a dotação especial de alguns, mas não estar envolvido na missão, não ter desejo de salvar pessoas, é prova de ter perdido o primeiro amor. Pastor, o que é esse tão primeiro amor que as pessoas falam aí? O que é isso mesmo? Tanta gente fala desse primeiro amor, o que é esse? Como voltar a esse primeiro amor e o que ele é, né? Devemos examinar rigorosamente o coração à luz da palavra e procurar um novo batismo de Cristo. Quando acontece isso, né? Quando acontece isso que eu acabei de mostrar para vocês, que eu perdi, eu não tenho impulso, eu não me importo com a salvação das pessoas, ela diz, quando isso acontece, perdeu o primeiro amor. E aí o que você deve fazer? Você deve examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Então, o primeiro amor é receber o Espírito de Cristo. Perder o primeiro amor é perder, Roseli, o Espírito de Cristo. Irmão, olha para mim aqui, ó. Todos nós que não temos impulso missionário, estamos sem o Espírito Santo de Deus. Quem não se interessa pela salvação do outro, quem não trabalha pela salvação do outro, quem não se sacrifica pela salvação do outro, com a própria vida como instrumento, ferramenta essencial, primária da pregação, perdeu o Espírito Santo, irmão, perdeu a unção, é carnal, queridos, é carnal. Pode pregar, pode ser professor de escola sabatina, pode ser pastor, pode ser ancião, pode ser presidente de associação, pode ser presidente de divisão sul-americana, pode ser presidente da Igreja Mundial. Se perdeu o impulso, desejo de sacrificar pelo outro, pela salvação dele, perdeu a unção, irmãos. Perdeu a unção. Isaías Cabral, nós temos, querido, preste bem atenção, irmãos. Nós temos que ter medo, receio, medo, pavor de correr o risco de enviar as pessoas para a missão sem que elas tenham nascido do Espírito. Ativismo religioso. As pessoas estarão trabalhando para Jesus, perdidas. Pastor, eu posso usar a atividade missionária para levar alguém ao arrevamento? Atividade missionária não leva ninguém ao arrevamento, queridos. O que leva as pessoas ao arrevamento é o recebimento diário do Espírito Santo. Agora, se você usa de estratégia de pegar na mão de alguém que está morto espiritualmente e leva esta pessoa junto com você para dar estudo bíblico, para fazer visita, e enquanto você usa estas ferramentas como estratégia para ganhar o coração desta pessoa e, através disso, levá-la, através do discipulado, à compreensão de que ela tem que nascer no Espírito Santo e ajuda esta pessoa a compreender o ministério do Espírito Santo e viver através dele, ok, eu acredito nisso. Como estratégia, sim. Agora, dizer que levar as pessoas à atividade missionária provocará arrevamento, eu não encontrei esse lugar nenhum. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas e sereis meus missionários. Missionário já está cheio do poder, irmão. Ele não trabalha para ter poder. Ele trabalha para manter o poder. Diferente. É diferente.
Bem diferente. Perdeu? Não tem o ímpeto? Não se importa? Então, amigo, perdeu o selo. Perdeu o selo. E quem não tem o selo não entra, viu? Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Quando você busca uma revisão, você vai chegar à conclusão que você perdeu o amor de Cristo em seu coração, porque é assombroso o que ele fez por nós para salvar os perdidos. Assombroso. Entende, queridos? Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, tem impulso pelo sacrifício. Você coloca seu dinheiro, você coloca seu carro, você coloca sua família, você coloca seus bens, você reorienta seu tempo, você gravita em torno de Cristo através do Espírito Santo na vida comunhão. Ó, comunhão. Gravito em torno de Cristo por meio da unção diária do Espírito Santo, minha vida de comunhão em torno de Jesus. E a minha vida prática em torno do tanque batismal. Que eu vou estar sempre levando pessoas lá. Minha vida prega. Minha vida prega. Minha vida prega. Minha vida prega. A vida de comunhão em torno de Jesus, por meio da unção do Espírito. Certo? Ok? Minha vida prática, vivida no corpo de Cristo, que é a sua comunidade de crentes, a igreja que você frequenta, esta vida prática acontecerá em torno do tanque batismal, porque você vai estar sempre conduzindo pessoas ao batismo por conta de você ser a primeira Bíblia deles, como missionário. Não precisa nem falar. Não precisa de doutorado. Não precisa de saber ler. Não precisa saber escrever. Não precisa conhecer outros países. Não precisa ter carro. Não precisa ter uma baita de uma casa. Não precisa ter roupas chiques. Deus precisa de pessoas semelhantes a Ele. E a gente ganha pela semelhança, Maria Auxiliadora. Você sabe, irmãos, me preocupa muito que nós tenhamos reduzido missão a um conjunto de doutrinas sobre as quais nós estamos assentados orgulhosamente sobre elas. Nós guardamos o sábado, nós temos a verdadeira mensagem sobre saúde, nós manjamos muito sobre profecia e reduzimos missão a isso. Nos assentamos orgulhosamente sobre essas mensagens frias, sem óleo, e ganhamos pessoas cognitivamente apenas. Apenas cognitivamente. Missão tem um aspecto cognitivo, claro. Claro que sim. Mas é muito mais que isso. Missão é vida sendo transmitida. Me preocupa quando os tanques da igreja estão vazios, já que agora nós somos mais de 10 mil Bíblias abertas. Por que essas Bíblias não têm falado tanto? Por que, queridos? Por que essas Bíblias não têm sido tão poderosas? Porque pela ausência do Espírito Santo em muitos de nós, adventistas do sétimo dia, a nossa vida não é compatível com aquilo que a gente prega. Logo, a missão é descontinuada. Quando eu não tenho a vida compatível com o que eu prego, a missão é descontinuada, porque você é missão.
Porque você é a missão. Eu sou a missão. Muito bem. Porventura, aqueles que professam amar a Deus e guardar os seus mandamentos serão indiferentes para com a salvação dos perdidos? Não, não, isso jamais deve acontecer. Porventura, aqueles que professam amar a Deus e guardar os seus mandamentos serão indiferentes para com a salvação dos perdidos? Não, não, isso jamais deve acontecer. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 60, primeiro parágrafo. A indiferença para com os perdidos demonstra que você perdeu o amor de Deus no seu coração. Irmãos, escute aqui uma coisa. É estranho você passar anos a fio dentro da igreja sem que você não leve ninguém ao batismo. Você mesmo, é a gente que leva, sim. É o Espírito de Deus que trabalha em nós. Você é a placa indicativa. Você que é usado. Deus não vai usar outra pessoa, não, irmãos. Cristo não virá aqui para ganhar pessoas para a fé, não. Ele já fez a obra dele. Agora, Elias Martins, é você, irmão. É você e Deus e o perdido. Se o senhor não for o perdido, continuará perdido, irmão Elias. Nós somos a placa indicativa, Lige. Nós somos a sinalização da via. Estranhamente, os tanques do batismo estão vazios. Quando nós somos as Bíblias que as pessoas deveriam ler. Seguramente, eu posso afirmar para você, isso se dá pela ausência do Espírito Santo. Isto prova, queridos, aqui na sala eu tenho a prova disso. Muitos testemunhos, Alisson Roberto, muitos testemunhos dados aqui, eles apontam a explosão na missão. Amanhã eu vou fazer um testemunho aqui de uma irmã chamada Cida. Uma bênção, irmãos, uma bênção a Cida, uma bênção. E você vai ver que ela tem mais de 10 anos de adventista, e agora, irmã Jana Santana, agora, depois de entender que o Espírito Santo deve habitar dentro dela por meio de um pedido diário, e ela está se submetendo a esse Espírito, sabe o que aconteceu com ela? Explodiu na missão. Não tem como, irmãos. Não tem como. Se eu tenho o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, eu vou ter o mesmo impulso que ele. E quando eu não tenho, eu perdi o selo. Perdi o selo. Aí eu vou fazer aqui algumas reflexões para a gente terminar a mensagem. Amado, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou baixar as telas. Eu preciso que vocês se vejam um pouco. Maílza, né? Marlene, Ivaneide, João, Aremildo, irmã Mercedes. Quanto tempo você tem de sala? Quanto tempo? Até agora, quantas pessoas indicaram você como a pessoa responsável por ela ter conhecido a Cristo e ela decidiu-se pelo batismo? Irmão, tem que acontecer. Tem que acontecer. O cristão que nasceu em Jesus pelo Espírito não é estéril. Não é estéril. A palavra de Deus não volta vazia, Carla. Não volta vazia. Não volta. Se ela não volta vazia, sua vida estéril está precisando de reavivamento. E a capacidade de morrer pelo outro, sabe, Ivaneide? Eu queria que a gente pensasse, irmãos, que nós só estamos aqui porque Cristo morreu por nós.
e outros só estarão aqui porque nós morremos por eles. A nossa vida não tem a capacidade salvífica, né? Nossa vida não salva a vida de outro. Só a vida de Cristo pode salvar a vida de alguém. Mas é que Jesus nos colocou no meio de tudo isso como aqueles que vão indicar o caminho para Ele. E eu só consigo indicar o caminho para Cristo se eu estiver morto para esse mundo aqui. Quando eu falo eu te amo aqui, não estou dizendo eu sinto coisas boas por vocês. Claro que a nossa relação acaba fazendo com que a gente sinta, né? Essa afetividade profunda que a gente tem. É claro que sim. É claro que sim. Mas quando eu falo que eu amo vocês aqui, eu estou dizendo eu desejo a salvação de vocês à custa da minha própria vida. Eu vou me entregar, eu vou me desgastar. Eu vou dormir tarde, vou acordar cedo. Eu vou fazer tudo para levar conteúdo de excelente qualidade para você entender o seu caminho, porque eu me preocupo com sua salvação. Porque Jesus se preocupou com a minha. Ele disse, agora vai, se preocupe com a salvação do outro. Use a sua vida como ferramenta de trabalho. Se ninguém conhece Jesus através de você, é uma prova de que você perdeu o selo e junto com isso não ama as pessoas no mesmo amor de Cristo. Vou passar um vídeo para você e a gente encerra a mensagem com esse vídeo, é muito interessante. Talvez você já o conheça, se conhece você vai rever, e se você não conhecia, aprecie. Já é um vídeo antigo, mas é extraordinário. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo
tinha que levar 2 amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Se não fizermos nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Isso aconteceu em 2008. Olha quanto tempo já tem. Essa garota, ela morreu para o mundo, enquanto fazia todo esse trabalho dela. E no acidente automobilístico, o carro dela bateu de frente com um caminhão. E ela também morreu. Mas você vê o tipo de vida que essa menina tinha? Que tipo de vida nós temos hoje? Sabe, queridos, não, não é o que ela faz. Não é o que ela fazia. Era quem ela era. De quem ela estava cheia. Quem impulsionava o coração dessa menina a organizar a semana dela todinha em torno da salvação de outras pessoas. Enquanto viveu, mais de 100 pessoas foram levadas ao batismo. Não é porque ela sabia dar estudo bíblico, não, queridos. Não é porque era estudada. Não é porque ela tinha dons, é porque ela estava disponível. E a vida dela era. A vida dela era. O principal estudo bíblico é a nossa semelhança com Jesus. Não importa o que você vai fazer. Se você vai entrar na casa de alguém e simplesmente orar por aquela pessoa. Se você vai levar um pão para aquela pessoa que está faminta. Se você vai levar um tênis para um jovenzinho que está... Não importa o que você vai fazer. Importa quem você é em Cristo. Você é a missão. E aí, quando a gente está cheio dele, tudo que a gente faz tem poder. Tudo que a gente faz tem poder. Não importa o que seja. Tudo que a gente faz tem poder. Tem uma irmã aqui, a mãe da nossa moderadora Ruth. Sabe como é que ela ganha pessoas para Jesus, irmãos? Ela andava muito. Andava muito. Infelizmente, por conta da própria vida, ela está
com problemas para se locomover como ela fazia antes. Sabe o que ela faz? Ela dá estudo bíblico pelo WhatsApp. Sabe como? Ela grava. Ela grava ouvindo a voz de Deus, pergunta e resposta, e manda para as pessoas. As pessoas ouvem o áudio dela, o áudio dela. Tem tudo para dar errado, irmãos, no mundo veloz como o que nós temos hoje, em que as pessoas não têm paciência para ouvir nada, tem tudo para dar errado, né? Ela grava a pergunta, ela mesma grava a resposta e envia o estudo todo assim. As pessoas recebem lá, ouvem o estudo, tiram dúvidas com ela e ela tem levado ao batismo várias e várias pessoas. Não é o que você faz, é que impulso você tem no coração, é o que move você, é o que move você. Deixa eu te perguntar então, para a gente refletir hoje mais profundamente. O que move você? O que faz você ficar feliz? O que encoraja você a levantar todo dia? O que faz com que você lute pela vida durante as 24 horas de cada dia? O que faz você levantar da cama? Como você faz o planejamento das suas atividades diárias? O que move você? O que impulsiona você? Está dentro de você. É terminar a sua faculdade? É buscar um cargo de ascendência na empresa onde você trabalha, é conseguir um bom emprego, é o casamento que está perto agora, nossa, é o término da construção da casa que estamos terminando a casa dos sonhos. Nossa, com mais um pouco de dinheiro eu compro o meu primeiro carro. Ah, estou grávida, meu primeiro filho com meu... O que move você? Qual é o primeiro impulso do seu coração? Isto vai definir quem você é. Porque ser cristão é ser semelhante a Cristo. E o primeiro impulso de Jesus Cristo foi salvar você. Irmão, você só será missionário, Verinha. Você só será missionário se o seu primeiro impulso for salvar pessoas. Enquanto o seu coração não vibrar nesta frequência espiritual, você não é missionário ainda. É muito mais profundo, queridos, do que dar um estudo bíblico, fazer uma série de conferências. É muito mais. É muito mais. Eu oro todos os dias para que aqueles que frequentam a sala 57 deem bom testemunho. Sejam os mais dados ao sacrifício em sua igreja. Sejam os que mais se preocupam com a salvação dos perdidos. Eu oro para que os que frequentam a sala sejam os que mais apresentam candidatos ao batismo em sua igreja local. Porque esta é a característica universal do discípulo. Ter o mesmo impulso do coração do mestre. Você tem? Vamos fazer um teste? Como é que você planejou seu dia hoje? E onde as pessoas estão nesse planejamento? Vou perguntar só hoje, viu, irmão? Vou perguntar ontem e ontem de ontem. Você planejou seu dia hoje? Onde é que as pessoas estão? Onde é que aqueles que não conhecem a Cristo estão no seu planejamento? Hein, Dilmar? O Dilmarzão lá, foi membro da minha igreja no meu primeiro distrito, lá no Itapuã. Um abraço, viu, Dilmar? Bom demais ver você aqui, amado. Você fez seu planejamento hoje, Francele? Aonde estão as pessoas que não conhecem a Cristo? Neste planejamento de hoje. Aonde? Não tem? Está errado.
não tem, está errado. Porque o primeiro impulso de um coração verdadeiramente convertido é pensar na salvação de quem ainda não conhece Jesus. Isso é ser missionário. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. A gente precisa, de vez em quando, reorientar nossos conceitos. Mas pensar de forma diferente, mais essencialmente, e acreditar que esta essência provocará os resultados que nós tanto almejamos. Mais e mais discípulos para o reino de Deus. Mas se a nossa vida não passa de uma teoria doutrinária, uma inteligência, não sabedoria, inteligência cognitiva, nós rejeitemos isso. E que a gente busque a sabedoria, que usa os mesmos atributos da inteligência, mas de forma espiritual. E que as pessoas que assistem à Sala 57, adoram conosco aqui, sejam as maiores testemunhas em suas igrejas, de que ao ser cheio do Espírito Santo possuímos semelhança com Cristo, mesmo impulso, mesmo espírito e temos o mesmo estilo de vida. Preocupado com a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Dá-nos, ó Deus, nesta manhã, a tua bênção, estende a tua mão sobre nós. Jesus, mais uma vez, batiza-nos com o teu Espírito Santo, por favor. Por favor, batiza-nos com o teu Espírito Santo. Por favor. Espírito Santo, enche-nos desse impulso missionário. E usa a nossa vida como uma carta viva para que outros conheçam Jesus. É no nome dele que pedimos e também agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos. Ou vocês não querem falar, ou hoje poucas pessoas fizeram o nosso desafio. Isto é preocupante. Porque quem está cheio do Espírito Santo não tem preguiça, não, irmãos. Nem vergonha. Então, vamos lá? Se alguém cumpriu a tarefinha, eu vou colocar aqui a Claudinha para falar comigo. Claudinha, ativa o som aí. Claudinha, vamos lembrar que esse é o momento só da gente falar sobre a nossa tarefinha, nossa atividade espiritual. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia a todos da Sala 57. Está me ouvindo direitinho, pastor? Tá bom, tá tudo certinho. Bom falar com você, tinha tempo que eu não falava aqui na sala contigo, isso é ótimo. É verdade. Você cumpriu aí a atividade, ligou para alguém que você nunca tinha ligado e disse eu te amo. Como é que foi a experiência? Olha, pastor, você sabe, eu tenho uma vida voltada só para estudar a palavra, cuidar dos grupos e ligar para meus irmãos, né? Principalmente aqueles que a gente tem várias pessoas, né? Que a gente não sabe se é adventista, mas a gente começa a conhecer através do contato, né? Então, ontem foi um dia, eu liguei para várias pessoas, mas ontem tive uma ligação que o Espírito Santo pediu para me ligar para uma pessoa, eu acho que ela faz parte da Sala 57, porque depois que eu falei, ela repetiu também as frases do Eu Te Amo, né? Então, eu creio que ela está aí, que o nome dela é a dona Alderina Santos. Foi a primeira vez que eu falei com ela, e ela estava enferma, né, feito cirurgia. Então, assim, desde que eu vi ela
no grupo, assim, e o Espírito Santo sempre dizia para mim assim, olha, essa pessoa é maravilhosa, você precisa de ajuda, mas a gente não entende muito bem, né? Mas ontem, pastor, eu liguei para essa senhora, e foi a coisa mais linda, maravilhosa. Aí eu enchi meu coração de alegria, porque ela encheu meu coração de alegria, e eu tenho certeza que eu fiquei tão feliz, porque eu também senti a alegria dela. E a gente ficou tão próximo, parecia que a gente se conhecia assim, muitos anos, mas foi tão maravilhoso. E ela, eu orei com ela, né? Eu orei para ela, assim, de uma maneira cheia de amor mesmo, de alegria. E eu sentia que o Espírito Santo, sabe quando a gente imagina o Espírito Santo do lado da pessoa abraçada e ela respondia amém, glória a Deus, com uma alegria, que eu, meu Deus, obrigada, Senhor. Eu fiquei muito emocionada, creio que ela também tinha uma alegria muito grande. E eu disse para ela, minha querida, eu te amo, mas sabe aquele dizer que é de verdade do coração? Eu te amo, eu preciso da senhora para ser feliz, porque eu estava repetindo as palavras que eu aprendi aqui com verdade, com amor e com alegria, né? Então eu disse para ela, eu te amo, eu preciso da senhora, né, para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus, eu creio muito mais em Deus porque a senhora existe. E aquilo foi falado, expressado de uma forma assim, realmente com o amor de Jesus. E então foi assim muito especial. E eu disse, Senhor, eu quero ser assim, eu quero falar dessa forma, eu quero que as pessoas sintam uma alegria de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença. E eu quero ser representante aqui nessa terra, assim hoje, como aconteceu ontem, né? Foi maravilhoso. Então, muito obrigada por me ensinar essas palavras que são profundamente maravilhosas. Elas têm poder, sim. Eu te amo, é realmente libertador, assim. E eu agradeço em nome de Jesus que eu aprendo muito na sala. E foi um prazer estar aqui agora, junto com o senhor e com meus irmãos na sala 57. Muito obrigada por tudo. Claudinha, é nessa hora que a vida espiritual é consolidada. Você recebe a vida no espírito e ela é consolidada quando você conecta-se com outra pessoa, levando vida para essa pessoa. Ellen White diz que só vida gera vida. Eu repito isso com frequência aqui. Eu recebo a vida do Espírito e quando eu gero vida no outro pela minha existência, essa vida é confirmada em meu coração. Quando eu me mantenho estático, eu morro. Eu recebo a vida do Espírito e morro, recebo porque não tem conexão. E é esta conexão que faz a gente se sentir bem e a gente também faz outras pessoas se sentirem bem, e isto é vida, sabe? É vida, é alimento, é o pão, né? É o pão. Amém. Obrigado, eu amo você, Claudinha. Obrigado por estar sempre aí. Você entendeu, já encontrou o caminho, mas não sai da sala porque sabe que a sala precisa de você para ela continuar caminhando. Quem sai daqui esquece que nós precisamos de todo mundo verdade. para continuar caminhando. Obrigado, viu? Um grande dia na presença de Deus. Pastor, deixa eu aproveitar essa oportunidade de falar aqui pessoalmente, sim, ao vivo para o senhor, as palavras. Então vamos. Querido pastor Wagner, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe. Muito obrigada pela sua pessoa, tudo que o senhor representa na sala 57. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Você sabe disso. A Claudinha é uma das pessoas que está aqui com a gente já desde o começo da caminhada. Uma benção. Obrigado, Claudinha. Amém. Deus te abençoe. Eu também amo você. Amém. Amém. Irmãos, por que a gente faz isso aqui? Sabe por quê, queridos? Porque a igreja precisa ter pedagogia, precisa ter ensino, sabe? Métodos. E a prestação de contas e a prática de atividades é um desses caminhos que você pode trilhar, né? A prestação de contas é um caminho pelo qual você faz a igreja crescer. Propõe e retoma de volta o que aconteceu. Na igreja física é mais difícil fazer isso, porque a gente não tem tempo, né? Mas aqui a gente consegue. Ô, Giovanni, me fala aí, como é que foi esse negócio? Você que está aí todo dia com a gente, é uma benção. Você e o maridão que está aí sempre.
ligou para alguém que você nunca tinha ligado, disse que amava, como é que foi? Liguei, pastor. Eu E tenho aí? uma prima que ela mora em Alagoinhas, sabe? E eu sempre estou enviando o link para ela, sempre estou enviando. Eu tenho na minha agenda missionária fazer cortes da pregação, cortes do testemunho. Aí as pessoas que eu envio o link que não assistem, eu sempre estou enviando esses cortes, né? Para ver se um incentivo para a pessoa assistir. E eu sempre estou fazendo alguns cortes para enviar para ela, só que eu nunca tinha falado para ela. Ela mora lá em Alagoinhas, eu nunca tinha falado alguma coisa assim, né? Desse tipo. Aí eu fiz a chamada de vídeo. Aí ela tomou aquele impacto, assim, ela sorria, ela dava muita risada. Aí eu falei para ela, né, que falei as frases, né, ela tomou aquele impacto, e aí eu falei para ela, né, que eu aprendi a amar mais assistindo a Sala 57, porque eu envio para ela todos os dias e ela não assiste. E ela ficou assim, sabe, impressionada. Aí prometeu que ia assistir hoje, né? Tomara que assista. Tomara que tenha assistido, né? Ou vai assistir. E assim, a Você, gente tem que, né? como é que você se sentiu? Ah, eu me senti bem, sabe? A sensação diferente de, né, poder expressar o amor para uma pessoa que amo, né? Minha prima, ela está longe, mas a gente se ama muito, né? E a gente tem que expressar esse amor, né? Tem que colocar para fora. Isso faz bem tanto para a gente como para quem recebe, né? Esse amor Isso é transformador, filha. Isso é transformador. transformador, É a prática. Mas, verdade. pastor, não é mediocridade dizer para uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho contato, que eu amo? É não, queridos, porque esse amor está dizendo assim, ó, eu quero que você seja salvo em Cristo Jesus e eu recebo de Deus esse amor, né? Obrigado, Verdade. hein? Eu amo você, Jusileudo. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Eu também amo muito vocês, amo demais. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus. E eu acredito muito, muito, muito mais em Deus porque vocês existem na minha vida. Amo demais vocês. Grande dia na presença de Deus, viu, menininha? Grande dia para vocês. Beijo. Outro. Aqui é uma sala de aula, sabe? Uma sala de aula. Ô, irmã Miriam, a senhora está caminhando por aí? Fique quietinha que eu vou chamar a senhora. Abre o seu áudio aí, dona Miriam. Prepara aí, Aderlândia, que já já eu te chamo e tu tem que ficar quieta nessa cadeira. Bom dia, irmã Miriam, tudo bem? Bom dia, tá me ouvindo? Perfeitamente. Senhora, Ok. lancei o desafio de ligar para alguém que nunca tinha falado ainda, eu te amo. Como é que foi lá? Então, eu liguei para uma amiga minha, uma amiga já de 40 anos, olha só, muito tempo. E nós nos encontramos recentemente. E o Espírito Santo tocou meu coração, falei assim, liga para essa menina, liga para essa sua amiga. E eu liguei. Foi tão emocionante, porque eu liguei em áudio, só mandei o áudio. E ela, o retorno dela, ela só chorava, pastor. Mas ela chorava compulsivamente, ela falou assim, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. E eu também te amo, e precisamos ficar mais tempo juntas. Ela não é adventista, ela é católica, bem praticante, e foi muito emocionante, muito emocionante. O Espírito Santo tocando, fazendo transformação na minha vida e na vida dela. E é exatamente o que o senhor falou hoje, né? Não tem como viver sem testemunhar. E não tem como testemunhar sem ser de Jesus, batizado pelo Espírito. Um prazer, foi muito bom, muito bom. Muito obrigado, Miriam. Como é que você se sentiu provocando essa bênção na vida dessa pessoa? Eu também só chorava de alegria. Isso marca, né? Marca a Marca, nossa. Porque marca muito, pastor. a gente sai do vazio de uma relação unilateral. Eu e Deus, Exato, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Isso é vazio. Deus diz que isso só se completa no outro. exato. O próprio Jesus disse, ó, nossa relação, a minha e a sua relação, Wagner, eu e você, Deus falando comigo, eu e você só será pleno quando outros estiverem envolvidos nessa relação. Correto. É muito bom isso, né? O nosso dia fica diferente, né? Porque a gente sabe que abençoou alguém. Totalmente. E eu fico pensando, Miriam, sabe o quê? Como é que foi o dia dela depois?
Olha, eu tô doidinha para encontrar com ela. Ela mora em Bauru, no interior de São Paulo. E ela falou assim: eu não consigo. Toda vez que eu penso em ligar para você, eu só choro, choro, choro de alegria. Tá vendo? Que bênção. É, Obrigado por ter aceitado o desafio, por ter se comprometido com isso e abençoado pessoas. Imagina se todo mundo aqui tivesse feito. pois Milhares e é, milhares de pessoas teriam sido impactadas e abençoadas, né? É o nosso desafio, verdade. né? Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você, Miriam, é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, meu amado. Amém. De igual modo ao Senhor, pastor. Que bênção. Muito obrigado por ter participado conosco. Bom dia. Ah, isso é muito bom, né, irmãos? Ó, isso aqui é igreja, viu? Isso aqui é igreja, negócio de ficar lá só ouvindo sermão. Ô, Leide Militão, você para de trabalhar na cozinha aí que eu vou conversar com você, viu? Você para aí de fazer bolo. Ativa o som aí, por favor. Bom dia. Bom dia, pastor Wagner. Eu estou Tudo fazendo, bem? na verdade, uma arepa. É uma comida Uma colombiana. arepa! Não sei se é assim que fala, né? É isso mesmo. É uma arepa. Arepa. Minha filha, como é que foi o negócio de ligar para alguém e dizer que ama? Como é que foi? Então, pastor, eu estou preparando um artigo para ser publicado, né? E sempre conversando com o meu professor orientador, e nós estávamos finalizando o ciclo, então agora é comigo para depois só apresentar. E ele, quando nós começamos, ele contou a história de vida dele. Um menino que, aos 18 anos, né, precisou já sustentar a família, porque o pai foi embora e tinha duas irmãs menores. E foi uma história assim linda, né? E a história de vida dele começou a nos motivar a escrever o nosso próprio artigo, iniciando também com a nossa história de vida. E quando nós finalizamos, que isso foi na quarta-feira passada, a gente teve uma conversa assim, muito boa, e ele é uma pessoa muito legal. Tem outras meninas que também estão no grupo e que elas também têm a sua religião, né? E eu deixei bem claro para ele que eu também era adventista e tal, que não assistia aulas aos sábados e tal. Passou. Quando o senhor lançou a proposta na segunda-feira, eu disse, eu já sei para quem eu vou falar isso. Vai ser para o meu professor Bergson. E quando eu falei para ele, nossa, até eu me surpreendi, porque eu disse, gente, essas palavras elas são poderosas demais, porque deixou um professor doutor, um pós-doutor no chão, impressionado. Gente, que palavras são essas? Nossa, pastor Wagner, foi uma coisa assim incrível que até eu fiquei surpresa, sabe? E ele foi impressionante, foi incrível, incrível mesmo. E essas palavras, elas realmente foram inspiradas pelo Espírito de Deus, porque elas são poderosas demais. Gente, é incrível, pastor, é incrível mesmo. E todas as vezes que eu lembro da reação dele, eu me surpreendo e digo, obrigado, Espírito Santo, porque foi tu que inspirou o pastor Wagner com essas palavras bem aí. É muito impressionante. O mundo está tão seco, Leide, tão seco, que essas expressões pegam as pessoas de surpresa. Sim, Elas nem acostumadas estão, muitos não sabem nem reagir a isso, de tão seco que o mundo está de demonstrações de amor. é verdade, Parabéns, pastor. parabéns. No ambiente acadêmico, geralmente muito racional, né? Entrar Sim, com entrar com a gota do amor aí, a diferença que faz, né? é verdade. E com certeza as minhas outras companheiras, nós somos em 5 no grupo, né? Elas também ficaram impactadas, né? Com a reação dele, né? Com a reação dele. Isso foi maravilhoso. E a gente precisa testemunhar deste amor, falar deste amor, porque é como o senhor falou na mensagem agora há pouco. Nós precisamos ser o estudo bíblico, nós precisamos ser a Bíblia para essas pessoas, porque elas vivem na sequidão e nós precisamos ser essa gotinha de água, mas isso só é possível com a ação do Espírito de Deus em nós. Eu só te agradeço, pastor, por todas as manhãs em que eu estou ao teu lado,
né? Isso tem transformado a minha vida e a vida da minha família. Amém. Eu que louvo a Deus e agradeço demais, porque a sala é um conjunto de fé e esforços. Sim, Você aí, verdade. eu aqui com os pastores e todos que colaboram também diretamente, a gente faz isso acontecer por meio do Espírito e vidas são transformadas. Eu louvo a Deus por isso. Amo Amém. você, Amém. Eu também escolhi te você para amo. ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E tem a recíproca é verdadeira. Que Deus te Amém. abençoe, querido pastor. Você também, querido ovelha. Um abraço. Outro. Olha que coisa abençoada, né? No ambiente acadêmico, geralmente muita razão no processo, vai lá o amor e pum, quebra tudo, né? Quebra tudo. Márcia, você está no meio da rua aí dentro desse carro, será que vai estar ruído aí? Como é que será, hein? Vamos dar uma olhadinha? Abre o áudio aí, minha filha. Vai. E puta do Mucambo. Rapaz. Bom dia, meu pastor. Bom Tá me dia, ouvindo bem? estou ouvindo bem. E você disse eu te amo para quem, minha filha? Diga. Oh, meu pastor, o senhor me ensinou. Eu já tinha facilidade de falar que eu te amo para as pessoas, né? E o senhor me ensinou essas frases maravilhosas, então, assim, fica mais bonito ainda, né? É maravilhoso. E eu tive, assim, por incrível que pareça, na segunda-feira, eu tive uma experiência que não foi nem de ligação, foi pessoalmente. Eu deixei minha filha na escola, né? E aí, voltando para casa, encontrei uma pessoa estranha no elevador. E aí achei que não era. Falei, não é nova, né? Se é vizinha, é nova. E aí ela estava bem aflita, bem agoniada, porque tinha acontecido um probleminha com a sobrancelha dela. Ela foi fazer a sobrancelha, aí fizeram errado, mancharam, e ela estava bem angustiada. E aí eu olhei para ela assim, e fez bom dia. Aí ela, bom dia, eu tô tão agoniada. Eu falei, mas não fique assim. Aí ela disse assim, estragaram minha sobrancelha, olha o que fizeram. Eu falei, mas não fique assim chateada. Eu tenho uma pessoa que pode consertar a sobrancelha tua, né? E aí, realmente, eu tinha uma profissional. E aí ela, você me passa o número, passei. Aí passei o número para ela, aí ela soltou do elevador no meu andar, né? Aí ficou esperando o telefone. Eu falei, vamos entrar, venha na minha casa, entre aqui que eu vou te dar o telefone. Ela sentou no meu sofá. Aí assim que eu passei o telefone para ela, aí eu disse assim, você é daqui? Ela, eu comprei um apartamento aqui, estou recém-chegada, tenho 2 meses só, enfim, né? Aí eu falei, que coisa boa, seja bem-vinda. Precisando de qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Aí ela, tá. Aí eu disse para ela assim, eu falei assim, olha, mas você é linda, sabia? E eu tenho quatro palavras para te dizer. Você sabia que eu te amo? Eu preciso de você para ser feliz, eu acredito mais em Deus porque você existe, você é parte visível de Deus. Pastor, essa mulher começou a chorar. Começou a chorar, me abraçou e fez que coisa linda, eu nunca ouvi isso. Olha, é coisa extraordinária, como você é linda. Aí começou a falar toda coisa de mim. Aí estava eu e minha mãe sentada assim na sala, e ela falando, e ela tem uma filha especial. Mas, pastor, ela ficou tão grata, tão coisa tão bonita, que eu também me emocionei junto com ela e abracei e falei, olha, esse é o amor de Jesus. E aí comecei a falar, né? Falando da sala, já coloquei o telefone dela aqui no meu grupo para mandar o link para ela, e ela me mandou uma mensagem ontem dizendo que ela teve um dia maravilhoso, que as frases e as palavras que eu falei para ela edificaram tanto o dia dela, que ela estaria viajando para Rondônia, porque ela é de Rondônia, mas que quando voltasse, ela queria muito me ver, queria que a gente caminhasse junto, enfim. Foi uma coisa muito gostosa. E essas experiências assim acontecem comigo constantemente. Ainda essa semana também eu falei com uma amiga minha que perdeu um filho, ela é do interior. E eu liguei para ela, né? Eu não sabia, ela perdeu o filho no dia 31 de dezembro. Mataram o filho dela, assim, né? Metralharam, na realidade, o filho dela. E ela estava muito triste. E eu estava sem coragem de ligar para ela, de falar. E aí sentiu um desejo de ligar. E aí falei com ela, amiga, eu não vou te dizer muita coisa, só posso te dizer que eu te amo. E aí falei as 4 frases para ela. Ela começou a chorar também. E assim, essas experiências com essa frase. Tchau, filha. Não te amo. Tchau, Sara.
Tchauzinho. Indo para a escola, Yasmin. Aí, enfim, eu tenho essas experiências constantes, pastor, de falar, né, essas frases e de dizer, eu digo para todo mundo sempre que eu amo. As pessoas falam assim comigo, você já dizia isso, depois da sala 57, você já nem fala, não, você já fica recitando o tempo todo, e é assim que eu me sinto. Márcia, sabe o que é legal? Como é que é o nome dessa menina que você levou para dentro de casa? A Rosana. Eu poderia dizer assim, ó, livro de Márcia Dia, capítulo 12, versículos 5 até o 15, e relatar a sua história com ela, porque você reescreve a Bíblia quando faz isso. As novas histórias da nossa vida reescrevem a Bíblia, irmãos. Dão sentido para as histórias da Bíblia, sabe? É a sua vez de escrever. É a sua vez de testemunhar, é a sua vez de relatar suas histórias. E o cristianismo, ele acontece no outro. Acontece em você e que acontece no outro. O Senhor Jesus, ó, nossa relação, Wagner, se for só eu e você, será vazia, porque eu disse que nossa relação só será plena quando outros existirem nela. Foi o próprio Deus que disse isso. Foi o próprio Deus que disse isso. E tem gente que fica tentando viver um cristianismo só com Deus, só com Deus. Ele não autorizou isso. Ele não autorizou isso. Obrigado, Márcia. Nada, pastor. Eu te amo, viu? Preciso do Senhor para ser feliz. Acredito mais em Deus porque o Senhor existe. O Senhor é parte visível de Deus. Amém. O Senhor está transformando a minha vida e eu tenho uma notícia para o Senhor em breve, viu? Meu marido, Agenor, acho que você vai lembrar da história da gente, Lembro. lá de Verinha, resolveu descer as águas comigo. E eu acredito que ainda esse semestre, só estou dependendo de resolver o casamento. Irmão, que a gente está esperando esse batismo. Lembra do casamento? Tempo já, claro. Isso, já dei entrada já nos documentos, só estou dependendo, porque como eu sou viúva, aí é um pouco mais burocrático. Mas, assim, eu já decidi, vou realmente nos casar, e ele resolveu descer as águas comigo. É algo muito maravilhoso. Aqui, o Agenor do lado aí. Aí, Agenor, agora sim, mano. Eu quero ver essas fotos, vamos filmar esse batismo. Deus abençoe, Agenor. Você presta atenção na direção, mas nós estamos felizes com a notícia, viu, seu abençoado? Obrigado. Maravilha. Ó, obrigado, pastor. Beijo grande. Agradeço isso também muito à família Goldin, viu? Foi através do Senhor que a família Goldin entrou em nossas vidas e fez uma diferença muito grande. Eu, inclusive, nem dei essa notícia para a Verinha. Ela está vindo agora. Ela já sabe. Verinha está aqui, ó. Ela está aí, ela está ouvindo a notícia agora. Verinha linda. Oi, olha que notícia maravilhosa. Agenor. Vai se batizar, Verinha. Olha, Márcia, eu estava aqui desde ontem, né, lendo O Grande Conflito, e no capítulo dos salvos dos perdidos, né, capítulo 27 e 28, assim, extraordinário, sobre pecado e tudo, me emocionei muito, muito, muito. E orando, Senhor, eu quero pregar mais, eu quero mais. Aí hoje está o pastor Wagner falando exatamente o que eu estava orando. E hoje, quando estava em oração, Senhor, eu quero mais. Faço muito pouco, eu quero mais. Aí agora, né? Depois de ter assistido o testemunho daquela menina que, na época, nós vivenciamos isso, foi muito doloroso. E agora você dizendo que Agenor decidiu batizar. Agenor, meu filho! Louvado seja o nome do Senhor, que você ouviu a voz do Espírito. Isso é maravilhoso. E esse momento, vocês têm que agendar com antecedência para eu poder estar aí, né? Com certeza. Preciso estar aí com vocês. Preciso. Deixa só o documento chegar do casamento, porque eu não consegui. Eu ainda estou... como é que falo? Dei entrada na documentação. E aí foi lá para Porto, para vir. Então, eu não dei entrada, de fato, ainda no casamento. Só estou ainda solicitando a documentação. Porque não é fácil, não, viu? Viúva casar de novo não é fácil, não.
Mas vai casar, irmã, vai É um pouquinho casar. complicado. Vai casar. Essa notícia foi um presente. Essa semana é Vou especial sim, para mim. vou sim. E passo. E foi um presente. Que presente maravilhoso. Amo, sou apaixonada por isso. Pois Amo é, eu ia te vocês. ligar para falar. Preciso de vocês para ser feliz. Pastor Wagner, Márcia, povo todo da Sala 57, que eu sou apaixonada e amo perdidamente. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque nós estamos aqui reunidos todos os dias. Eu vejo vocês, que são a parte visível dele. É impossível não crer que tantas pessoas estão juntas nesse horário tão inconveniente, não é? Tão inconveniente. Na horinha do sono gostoso para acordar, e a gente acorda desesperado para poder chegar, abrir a sala. Louvado seja o nome do Senhor, amo demais vocês. Obrigado, pastor Wagner, por se deixar ser usado. E nós agradecemos. Agradecemos. Agradecemos a Deus, primeiramente ao Espírito Santo, a Sala 57, que nos trouxe vocês para nós, né, a família Goldin. E assim, e tudo isso aqui é fruto de uma Sala 57. É fruto do Espírito Santo, sim, mas através da Sala 57, que nos enviou você todas as tardes de sábado na nossa casa, na nossa sala, né? Você e toda a sua família. Amém. E foi quem levou a palavra para o Agenor, né? Porque aquela coisa da gente falar, ele criou uma paixão por você e por toda a família, e o Espírito Santo operou. E aí nós estamos indo para essa bênção, para essa graça, e eu agradeço muito o senhor, pastor Wagner. Viu? A Sala 57 fez uma grande diferença na minha vida. Eu que estava afastada da igreja e voltei. E esse testemunho eu quero dar, mas eu vou dar só depois do batismo. É isso aí, garotinha. Vamos enriquecer esse testemunho. Marcado no reloginho, Pastor, eu colei em Agenor. Colei nele. Entendeu? Grudei. Aí, eu amei. Quando ele não estava, eu, cadê a Agenor? Cadê a Agenor? Chama a Agenor. Eu amei. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui conhecer eles pessoalmente, pastor, lembra? Foi. Fui lá conhecê-los, dormi na casa deles, foi bênção demais. Irmãos, isso é igreja, isso acontece. Foi um prazer, foi uma honra ter você aqui com a gente. Amém, para mim também. Acontece fora dos muros da igreja, viu, querido? Fora da igreja que essas coisas acontecem. Márcia Agenor, meu filho, Deus abençoe o dia de vocês. Amém. Amém, obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês da Sala 57. Eu amo todos vocês. Amém. Verinha, que bênção, né, Verinha? É bom demais isso. Fala a verdade. Pastor. Hoje tive respostas, viu? Não é? Isso não tem preço, Hoje não, né? tive respostas. Meus dias são agendados, todos agendados. Né? Se não for, não dou conta. É muita coisa. Amém, amém. Glória a Deus. Mas eu fiquei encantada. E, assim, todas as vezes que eu assisto o vídeo, um adolescente com 14 anos, com milhares de coisas na cabeça. Com certeza ela não tinha um celular na mão, até porque no período dela, na região onde ela vivia, não tinha celular. Então, ela tinha outros interesses, sabe? E é extraordinário ver o que essa menina fazia. E a repercussão do que ela fez, eu creio que rola até hoje, sabe? Porque todas as pessoas que ela ganhou vão ganhando almas, e isso vem da raiz que foi ela. Extraordinário. Amo tudo isso. Eu passo o vídeo dela, porque acho que vidas assim não podem ser esquecidas, sabe? Não, pastor. É um legado que não pode ser deixado. Eu repito, ela fala muito para a gente, né? Ei, Verinha, que benção, hein? Mais uma alma para Jesus, amém? Amém! Nosso trabalho é esse. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, viu, amada irmã? Bom dia. Eu amo você! Eu amo vocês! Bom, irmão, isso aqui é bom, isso aqui edifica o coração da gente, fortalece nossa fé, faz a gente acreditar mais ainda, né? Vou falar aqui com mais a Aderlândia. O Aderlândia, vem a minha filha, e vou falar com o Help também.
Daqui a pouquinho, viu, Rep? Se prepara aí. Venha, Aderlândia, como é que foi? Para quem tu ligou, disse que eu te amo, como é que é esse negócio? Bom dia, pastor. Bom dia, Sala 57. Como diz Verinha, nessa semana, nós encerramos a semana de evangelismo no Ministério da Mulher, na minha igreja, mais 2 igrejas, e assim, foi impactante, não preguei nem um dia durante a semana, porque eu sou diretora da minha igreja distrital, né, então eu tenho que comandar as outras. E não fui nas outras também, porque eu queria focar na minha igreja. E aí, assim, e cada dia mais eu me dava vontade de buscar mais. Na quarta-feira o pastor Joel pregou na minha igreja e aquilo chamou mais atenção, o desejo cresceu mais. E assim, e eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso fazer igual a Verinha, eu preciso fazer mais, eu estou fazendo pouco. A gente precisa fazer. Aí eu me lembrei, eu comecei na segunda-feira, eu não assisti o final, né, porque eu fui para a escola, mas eu assisti depois, assisti 2 vezes até, e assim eu acabo pegando informações. Gente, passa para mim o que houve, o que aconteceu de importante, eu quero saber imediato, antes de assistir novamente. E aí falaram comigo, falei, já sei, eu já estava orando por uns ex-adventistas na minha cidade. E tem um homem, Deusdete, eu creio que tem alguém da minha cidade aí assistindo, e Deusdete tem uns 40 anos que ele está fora da igreja. E o filho dele e a esposa são meus amigos lá na minha cidade, e eu tinha um contato dela, aí eu pedi o contato de alguns, falei, eu quero o contato de alguns. Aí eu fui buscando de outras pessoas, consegui de 15 na segunda-feira à noite. E aí, a primeira pessoa que eu liguei foi Deusdete, não atendeu, estava dormindo. Aí liguei de novo, ele estava dançando, eu liguei de novo. E aí eu liguei para o meu primo, ele não atendeu, mas depois me retornou, todo feliz, que ele também precisa de nós para ser feliz, ele precisa principalmente de Deus para ser feliz. Aí eu resolvi ligar após o culto à noite, e Deusdete me atendeu. E nós falamos quase 40 minutos. E, assim, foi muito prazeroso, porque quando eu fui para a igreja, há 31 anos atrás, Deusdete já não estava mais. E ele não ele assistiu a Sala 57 um pouquinho. Ontem que eu mandei o link para ele, de segunda-feira, ele assistiu um pouco. Não, é impaciente, tem 72 anos hoje, né? Ele é esposo, todos contentes. E ele falou comigo, assim, que foi um dos melhores presentes que ele ganhou de aniversário. Foi ter ligado para ele. Eu fiquei mais contente, por quê? Porque, assim, ele prometeu que estará indo essa semana no evangelismo. Já liguei para outras pessoas lá para encarregarem disso. Falei, gente, a nossa hora é agora, vamos orar, vamos buscar, porque ele vai voltar para a igreja. Liguei para a irmã dele em Minas, ela falou que ele já está quebrado, o coração dele já quebrou um pouco, que ele era muito duro. É aquela pessoa que espelhava nos outros, né? E hoje ele acordou 4h30 da manhã. Amiga, que horas é a Sala 57? 67, que ele falou. Eu falei 5 horas. Ele falou, poxa, eu tenho um exame 5h30, eu tenho que ir para Itamaraju 5h30. Eu falei, Deusdete, vai assistindo. Só que uma trajetória de terra, né, para quem conhece, é complicado. E aí ele falou que mais tarde vai estar assistindo. Então, vale a pena demais a gente fazer isso. Como é que é o nome dele? Deusdete? Deusdete, meu filho, você está assistindo mais tarde. Deusdete Ribas. Você está assistindo mais tarde essa reunião, você é alvo de nossas orações. Você precisa reconectar sua vida com Deus, viu, amado? E foi o Espírito de Deus que moveu a Aderlândia para ligar para você e dizer que ela ama você como nós também, tá bom? Grande abraço. E aí eu aproveitei isso. Desculpa. Aproveitei isso e peguei o nome de vários afastados lá da minha cidade para estar orando também, porque nós estamos no mês evangelístico aqui, no meu distrito. E aí eu fiz um propósito de ligar para todos eles ainda essa semana, até sexta-feira. E eu vou conseguir. Derlandinha, obrigado, você é bênção, ajuda demais, tem mais apresentação de sala por aí. Amanhã eu vou mostrar o que Zenaide fez com a galera dela. Uma bênção, uma bênção. Obrigadíssimo por tudo que você tem feito aí, tá bom? Grande abraço. Tamo junto, eu amo vocês, viu? Te amo também, pastor, amo Sala 57. Eu fico triste quando eu preciso ir para a escola de manhã, seriamente, mas é necessário, não tem jeito, né? Mas eu amo vocês, preciso de todos para ser feliz e acredito mais em Deus, porque toda essa sala existe. Amém. Mover de almas. Obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Por nada, tamo junto.
A Derlândia ajuda a gente muito. Tem uma equipe aí apresentando a sala em muitos lugares. Help, você será a última dessa nossa leva. Abra o seu áudio e Bom dia. socorra-nos. Bom dia, Help, tudo bem? Bom dia, pastor Wagner. Tudo bem? A sua Em internet João Pessoa. está falhando. Eu moro em Você... João Pessoa. Eu moro em João Pessoa, na Paraíba. E para quem foi que você ligou e disse que você amava essa pessoa, filho? Primeiro eu quero dizer para o senhor uma coisa que faz tempo que eu estou querendo lhe contar, mas eu nunca sou chamada na sala. Eu estava com problema no Zoom, estava assistindo pela YouTube. Eu estava há 20 anos sem pregar na igreja, porque um dia eu fui pregar e, quando eu terminei de pregar, o irmão falou assim: pensei que você ia trazer um sermão, você trouxe uma meditação. E eu levei aquilo como uma crítica e disse: não prego nunca mais. Aí veio a sala 57, e quando foi um dia eu estava andando, ouvindo a sala, porque eu não sei se o senhor vê, de vez em quando eu apareço dentro do hospital, apareço no ônibus, apareço no ponto de ônibus. Aí eu estava andando, aí veio aquela voz no meu ouvido: sermão? A gente briga, quando a gente está brigando com a criança, é um sermão, quando está meditação, se medita. Aí eu voltei a pregar, pastor. Amém, mano. Amém. Para pregar, perdi 20 anos da minha vida na igreja sem pregar, mas sou líder desbravador, não ia lá na frente fazer sermão. Mas escola sabatina, trabalho com desbravador, sou líder desbravador. Eu mandei para Bel, domingo, 5 horas da manhã, 30 desbravadores, e eu na igreja, a gente assistindo a sala e cantando e mandando. Pergunta a Isabel, que é moderadora, que ela tem a foto, eu mandei para ela. Coisa boa, hein, El? Sim, ontem Parabéns por ter voltado a pregar, viu? Parabéns por ter voltado a pregar. Isso mesmo. Ontem eu peguei um ônibus e fui na praia, porque eu queria orar por algumas pessoas de frente para o mar. E eu orei. Outra coisa, ontem minha mãe fez 84 anos, 83 anos, aí eu fiz um grupo com todos os filhos, que ela tem 12, e onde eu pude dizer para todo mundo que eu amava, assim, no grupo. E eu fui para frente do mar e liguei para... Sabe aquelas propagandas do Instagram que sabe mais? Aí eu peguei o nome, eu sempre entro no grupo para ver algum curso do Instagram, essas coisas. Aí eu peguei e saí ligando aleatoriamente, as pessoas, mandando áudio para as pessoas aleatoriamente. E tive muito retorno de pessoas agradecendo. E minhas netas moram em Portugal. Para as minhas netas, todos os dias eu ligo. E por que tu começou a andar aí? E eu tô ficando tontinho que tô andando. Foi porque eu fui pegar o carregador do celular, que mostrou aqui bateria fraca. Eu tô para cair aqui do banco, eu tô para cair tudo andando. Fique quieto. Pronto, parei. É porque eu fui pegar o carregador. Aí liguei para algumas pessoas e mandei uma mensagem, mandei áudio para um adolescente que falou comigo e estava muito triste, porque eram 2 pessoas ao mesmo tempo. Na igreja era uma pessoa, em casa era outra. Aí eu estou orando com essa criança, estou dando estudo com ela, e ontem mandei mensagem para ela e orei com ela, e foi muito bom. E para minhas netas que moram em Portugal, inclusive eu até perguntei essa semana passada: pastor, que dia o senhor vai estar na Europa? Eu vou estar lá no mês de julho. Aí, todo dia, eu termino a frase dizendo isso para minhas netas. Já é um lema. Eu digo: eu te amo, e elas completam. Você é a parte visível de Deus, acredito mais em Deus porque você existe, e nós 3 combinam para ser um coral. E precisa de você para ser feliz. É muito lindo, pastor, é muito lindo. É bom, então, né? Foi essa experiência. É bom. Obrigado por ser tão comprometida com a sala. Você é uma bênção. Parabéns por ter voltado a pregar. E, quando ouvi determinadas críticas, por aqui e por aqui, quando elas não fizerem sentido. Não fizer Sim, sentido. Eu tenho uma lista de transmissão com 200... Eu tenho uma lista de transmissão com 256 pessoas, e todo dia 10 de outubro minha lista faz aniversário. Amém. Glória a Deus. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Viu, amado? Diga mesmo, pastor. Eu amo o Senhor, eu amo todos da sala. Amo Verinha, menino. Olha, eu vibro com essa animação de Verinha.
Não é bom, Amo ela, todos ela é vocês. intensa, né, Verinha? E, ó, Preciso de vocês para não, ser feliz. a Verinha não é só assim aqui na frente da tela, não. Ela é assim no pessoal. Quando você encontra com ela, é 220 o tempo inteiro. É uma benção, uma benção. É muito legal, é muito legal, é muito bom. E Juvenil, eu sou apaixonada por essa Juvenil. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, Helpzinha linda. Um Um abraço. abraço, paixão, abraço a todos da sala, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus do que vocês existem. E Família da olha, madrugada. Opa, desculpa, Help. Abre aí o somzinho, abre. Você estava terminando. ore pelo Clube Éfeso, temos novos meninos chegando, temos trigêmeas no nosso clube, trigêmeas, pastor. Coisa boa. Olha, E vamos salvar essa família inteira, em nome de Jesus. cheia do Espírito Santo, missionário, uma benção. Obrigado, Help. Grande abraço. Bom, né, irmãos? Isso aqui, irmãos, é a igreja, sabe? Ô, Nani, você levantou a mãozinha, para essa câmera aí e vamos falar comigo, que eu não vou deixar você sem falar, não. Abre aí o seu áudio, tudo bem? Oi, Nani. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom tudo dia, bem? povo lindo de Deus. E aí? Minha sala amada. Para quem te mandou eu te amo aí, para a gente saber? Pastor, eu mandei para uma amiga, eu falo para ela direto, né? Mas eu falei de novo. Mas o que eu quero falar do que aconteceu segunda-feira. Eu tenho uma turma aqui de mulheres, eu e uma amiga minha da igreja, nós fazemos caminhada com uma mulherada, fazemos exercício, pelo menos uns 3 dias na semana. Nós vamos na sede lá do condomínio. Nani, só E faz ali, favor cada para dia mim. mais... Dá uma Oi. ajeitadinha no seu celular. Centraliza um pouco mais você, por favor. Um pouco mais para aí. Aí tá ótimo, ficou bom. Melhorou? Beleza. Melhorou. Pode falar. Isso. Então, e eu tenho ido sempre com a minha camiseta, que eu consegui fazer minha camiseta. Eu tenho 2 agora. Eu estou mobilizando minha igreja para fazerem também, para depois a gente fazer um JA lindo, e eu quero a participação do pastor, nem que seja um vídeo gravado, tá bom, Tamo pastor? junto. Tamo Então, junto. mas aí, o que aconteceu na segunda-feira? Eu tenho essa turma lá que faz caminhada com a gente, no final a gente fala um pouquinho, medita na palavra de Deus e oramos juntas. E cada vez está vindo mais mulher, porque as mulheres gostam, né? Precisamos, né? Fazer exercício, cuidar da saúde, e está sendo uma bênção. E aí na segunda, nós estávamos lá fazendo já parte dos exercícios e depois a gente ora. Aí passou uma senhorinha na rua, e a minha irmãzinha, que também é da sala 57, ela entra mais pelo YouTube. Ela falou assim, Nani, trabalho missionário. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, leva aquela senhora ali no ponto, porque a caminhada é muito longa, para chegar até o ponto de ônibus. Ela tinha consulta marcada, já estava meio atrasada, tinha que pegar ônibus. Aí eu já saí correndo, já coloquei ela no carro, a senhorinha, e levei ela. E ali já fui conversando com ela, uma gracinha. Eu não tenho certeza, mas parece que o nome dela é Adelina. É, uma senhorinha. Aí já falei para ela que eu a amo, preciso dela ser feliz. Aí ela me abraçou, chorou, pediu oração pelos netos. Ai, pastor, foi uma bênção, uma bênção. Mas, assim, eu já faço isso normalmente, né? Claro que eu aprendi depois que realmente eu conheci a sala e tive mais, né? Experiência com o Espírito Santo, mais comunhão com o Espírito Santo. Então, hoje eu sou muito mais motivada a fazer essas coisas. E, assim, a gente não faz por obrigação, não é porque o pastor fala, olha, nós temos um desafio. Não, nós fazemos porque o Espírito Santo em nós nos impulsiona a fazer. E a gente vai e faz mesmo. E mesmo se o pastor não nos impulsionar, nós queremos fazer. Então, assim, todo dia é transbordar. De manhã eu sempre falo para meu esposo, amor, vamos embora, vamos transbordar, vamos transbordar. É maravilhoso demais, pastor, é maravilhoso. Eu tenho testemunho para contar, que é aquele lá ainda, que você sabe, você ainda vai me chamar, de como foi maravilhosa a minha viagem lá na Bahia, né? A minha família grande que eu revi. A gente tinha mais de 40 anos sem ver esse pessoal nosso, estava perdido, mas nós conseguimos encontrar, nós fomos lá, eu fui com a minha mãezinha, e foi uma bênção, eu tenho testemunho lindo também para contar de lá. Mas é isso, pastor, é isso. A vida da gente, da minha vida, meu esposo, nossa vida hoje é outra transformada.
através do conhecimento de vocês, claro, da Sala 57, do pastor Wagner, que fez a diferença na minha vida, muito mesmo. A gente sabe que não é ele, mas é o Espírito Santo nele, né? E é só bênção para nossas vidas, e eu tenho procurado fazer o que Jesus me pede a cada dia. Amém, Nani, amém. A gente vê a felicidade no seu rosto quando você fala, sabe? Que não é uma questão pro forma, não é uma obrigação, né? É algo que está dentro, né? Está vivo dentro, e tem um prazer tão grande quando a gente faz assim, né? É vivo o processo, né? É vivo. Obrigado. Vamos contar esse testemunho, né? A Verinha pregou para nós no evangelismo feminino, foi uma bênção. Eu queria ela a semana inteira, mas ela só pôde um dia, tá me devendo os outros. Oh, glória a Deus! Isso é bênção pura, sem mistura e com mistura, como disse o pastor Nadir. Nós aprendemos agora que é com mistura também. Também, os dois estão absolutamente certinhos. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês, viu? Amo todos vocês, meus irmãos. Eu oro por todos vocês, todos que participam aqui. Eu fico também assim assistindo e procurando as pessoas. Aí eu fico vendo aqueles que ficam direto. E eu fico feliz com isso. Eu amo todos vocês. Orem por mim, eu oro por vocês. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, meu amado. Amém, amém, pastor. Eu também. Pastor Wagner e todos. Amém. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus para mim. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Um beijo para todos. Estilo de vida. Esta frase reflete o nosso estilo de vida, né? Obrigado, Nani. Grande abraço, viu? Eu estou vendo ali, rapaz. Bom, tá no telefone da Marlene. Eu vou mostrar para vocês. Olha, lá. Rapaz, mexendo nessa plantinha, num carinho, né? Tá lindo isso aí, viu? Lugar verde, né? Bom dia para vocês, viu? Deus abençoe aí. Que legal, né? Estão lá e assistindo a sala, ouvindo, né? Parabéns. Deus abençoe vocês, viu, filhos? Grande abraço. Legal, né? A sala é um grupo de pessoas que estamos juntos na caminhada, né? Isso que nós fizemos hoje reflete nossa crença, né? Nossa crença de que é tudo um processo que é disparado no Espírito dado pelo próprio Cristo. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Ai, que coisa boa, né? Coisa boa. Vamos orar? Eu não sei, mas me alimenta muito, né? Se alimenta, gente. Se é a igreja viva, né? É bom demais. Santo Deus e Pai, nós acordamos o sol mais uma vez. O Senhor pediu que fosse na madrugada. Ontem, conversando com o Geias, meu irmão, a madrugada tem a bênção. Essas horas são especiais. O Senhor disse que aqueles que te buscam de madrugada te encontram. É porque o Senhor sabe que essa é uma hora muito singular. Como a Verinha falou, improvável para que uma multidão de mais de 10 mil pessoas todo dia se reúna na madrugada, mas o Senhor tem feito isso aqui na sala, já vamos para o 4º ano, com essa frequência permanente, mas é porque a sala é um conjunto de fé e esforços somados. Nós que administramos a sala, junto com todos que colaboram, e todos que entram, muitos anonimamente. Pessoas aqui que há 3 anos acompanham a sala, o nome nunca nem foi dito aqui. Mas é porque essa pessoa encontrou vida no processo, é grata, está aqui para que outras pessoas conheçam aquilo que essa mesma pessoa descobriu e que tem, como a irmã Nani acabou de falar, dado todo o significado para a vida cristã que a gente tanto desejava. Nós vamos agora desaguar, Senhor. É hora da gente ir para o campo, levar o evangelho de forma prática com nossa vida
e usar as ferramentas que sejam Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, Sala 57, sermões no YouTube, a própria vida, e são ferramentas da missão. A missão somos nós, cheios do Espírito, possuindo o mesmo impulso de Cristo. Nos conduz hoje para onde o Senhor quiser, Espírito Santo. A gente tem um planejamento para o dia, eu tenho atividades para fazer, eu tenho culto à noite, mas nos leva para onde o Senhor quiser. Nós planejamos, mas queremos que o Senhor execute, assumindo o controle da nossa existência. Obrigado, Jesus, pela sua companhia, por meio do teu Espírito. Obrigado, Deus, pelas bênçãos estendidas sobre nós. Por Jesus, dá-nos um dia poderoso. Amém, amém, amém. Dona Janete, bom dia, com alegria para a senhora. Bom dia, com alegria. Bom dia, Ministério Carcerário, pastor. Bom dia, com alegria. Dona Janete, mamãe dela. Bom dia, pastor Wagner Almeida. Pastor Wagner. Luiz. Bom dia, pastor Wagner. Feliz dia, pastor Wagner. Bom dia, Ney. Uma quarta-feira para